Olhou. Frio na ilha, rapaz. Barbaridade. Tá frio nessa ilha. Ih, vamos botar uma radiozinha, avisozinho. Tira fundo. Coloca a minha carinha. Olá, tudo bem? Como é que estamos? Estamos com um cafezinho, estamos com cobertor nas pernas. Sim, estamos com cobertor nas pernas. Tá muito frio, pessoal. Muito frio na isla. Taca fogo na minha lareira. Logo, daqui a pouquinho. Bom. Para quem tá vendo agora o meu videozinho, estamos aqui em 10 mil tics. E aí vamos para a pergunta que não quer calar. Sim, por que diabos operamos em tics? Operamos em tics porque tics refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vai procurar em tics padrões que se repetem e efetivamente volume financeiro. E lá nos 60 minutos, no diário, 120 minutos, a gente vai procurar por entrada. Nós temos aqui também esse videozinho que está mostrando aí na tela. Se você tem uma base sobre a renda variável, esse é um vídeo fantástico. E se você já operou como pessoa física, esse é um vídeo fantástico para você aprender o meu setup, a forma como eu opero na B3 nos ativos futuros. Interessante, é de graça, 0,800. Se você não faz ideia do que eu estou falando, dá uma olhada nessa playlist aí, ó. Temos uma playlist chamada Como se tornar um trader do 0 ao 100. Você vai aprender como escolher corretora, plataforma, o mindset, constituição de trading e principalmente o setup que eu uso nessa caceta. E é difícil, cara. Ó, a renda variável é um fantástico mundo, mas a renda variável é muito difícil, viu, cara? Muito difícil. Não acha que é fácil não, tá? Dito isso, Sandstormer, vamos para os meus resultados, né não? Vamos para os meus resultados, vamos dar uma olhadinha aqui, cadê meus resultados? Aqui, ó. Hoje eu fiz uma única operação, mercado volátil, mercado muito maldoso, muito maquiavélico. Cara, a gente tem que botar no bolso o que ele nos entrega, uma única operação. Tá vendo o drawdown? Observe este drawdown. Deixa eu ligar a minha caneta esferográfica aqui, eletrônica. Observe esse drawdown. Observe que a gente tem que ter confiança no que a gente está fazendo, né? E se tratando de julho, assim que ele até fechei um pouquinho atrasado aqui, se tratando de julho, meu amigo, o que ele te entregar, tu vai pegar. Não vai pensar duas vezes. Sabe por quê? Porque é muito perigoso esse mercado. Depois eu vou mostrar os dados ali do Claude, que eu recomendo demais, cara. Eu paguei R$118 no Claude, cara. Eu tô com uma quantidade de informações relevantes para o meu operacional, para minha forma de enfrentar esse mercado absurdo. Então, assim, de R$118, cara, questão de um dia, ele já se pagou esses 30 dias aí. E tu não precisa pagar eternamente esse negócio. Tem que ser esperto. Eu vou mostrar para vocês depois os relatórios. Tu vai criar relatórios reutilizáveis. Tu vai jogar uma lógica ali dentro para ele analisar a forma como tu opera e depois tu só vai pegar os teus relatórios ali, aqueles relatórios CSV ali do Profit, vai jogar nele e ele vai reanalisar tudo de novo com a mesma lógica, tudo igual, cara, em arquivo HTML, um negócio fantástico, um absurdo. Então isso aqui foi o diário, tá? Foi o diário. Isso aqui é o mês, tá vendo o drawdown? Tá vendo que absurdo isso aqui, ó? Isso aqui, cara, eu digo pra vocês, eu não mostro os valores porque, cara, me dá azar, eu não faço mais isso, eu mostro valores pra 2 pessoas na minha vida. Só essas 2 pessoas enxergam esses valores aqui. E o resto não, porque assim, tem que vir comigo e tem que estar curtindo o negócio e não gosto de pé frio, não gosto de gente que bota olho. Então é isso aqui... isso aqui é o meu real, eu garanto que é o meu real, mas eu te digo assim, ó, que esse lucro bruto aqui, ó, eu ganhei 5 partes. Sabe quanto que eu perdi dessas 5 partes? 4. Até nem foi 4, mas bota assim, ó, 3,6 foi o que eu perdi. Tá?
E aí eu tive um lucro de 1,4 desse valor. Sabe quanto que isso aqui está correspondendo à minha garantia, por exemplo? Mais 25%. 25%. Então isso aqui, cara, reflete 24 vezes o que uma renda fixa iria te entregar. Só que a gente tem toda essa regiãozinha aqui, ó, que a gente tem que levar em conta, ó. Isso aqui tem que ter estômago para operar o negócio. Estômago, entendeu? Tu tem que saber. E todas as vezes que eu tentei fazer melhor do que isso, eu me fudi, com perdão da palavra. Eu transformei o lucro bruto em 5 vezes e o prejuízo bruto em 8 vezes, 9 vezes, 10, 12 vezes, entendeu? Então, isso aqui é o resultado que eu consigo fazer com o meu setup. Se vocês pegarem qualquer um desses traders mais pica, Stormer, os caras que mostram um relatório de performance de verdade mesmo, que eu faço print toda vez que eu vejo um negócio desse para ver, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Ganha 5 partes, perde 3, perde 4, perde 4,5, entendeu? É isso aqui. Só que daí quando tu olha o que tu ganhou e que tu conseguiu salvar dessa história, ele entrega, sei lá, 25 vezes, entrega às vezes 50 vezes, 100 vezes a renda fixa, né, comparada com a variável. Tem risco? Claro que tem, mas esse é o jogo. E assim, entenda e absorva isso aqui. Isso aqui eu tô te mostrando a realidade do day trade. Não é um mundo de faz de contas, não é um negócio que vai te entregar o mundo, não. Ele vai te tomar pra caralho. Várias vezes ele me toma, saca? Tava até brincando com um amigo meu que botou um negócio lá e falou sobre como que eu falo pra minha mulher, assim, o que é o day trade, como é que eu faço pra minha estratégia e tal. Cara, é aquilo ali, assim, às vezes tu tá menos 25% no dia. Daqui a pouco tu termina com 8%. Daí elas perguntam, como é que foi hoje, amor? Ah, foi bem, 8%. Ah, 8% tá bom. Tá bom, eu saí de menos 25 para mais 8, tá excelente, eu consegui recuperar. E isso é operar renda variável, ativos futuros, mini índice, mini dólar, que é a Fórmula 1 do day trade. É isso. Dá para melhorar? Dá, a gente sempre tenta melhorar, mas assim, a gente tem que entender que a gente vai muito mais perder do que ganhar, né? Perde-se muito, ganha-se pouco, eu falo sempre sobre isso, tá? Perguntas? Nenhuma pergunta, né? Ninguém deve estar comigo aqui. Ah, mas é isso aí, quem quiser vem, quem não quiser, fica no meio da estrada. Tô entregando aqui a realidade do meu dia a dia do negócio, tá? E aí o que eu tava falando sobre isso aqui é essa história aqui, ó. 25%, tá vendo? Eu tenho ali a garantia do mês que eu coloco, eu tenho meus alvos e agora, nesse momento, hoje eu estou com 25%. Fechou? Outro ponto importante, muito interessante, uma das coisas que eu pedi para a IA fazer para mim foi um sentimento de mercado, né? Então, ela analisa várias fontes e me entrega o sentimento de mercado do dia, né? Isso aqui é o sentimento de mercado pós o resultado do IPCA. Antes, ele seguia de uma forma meio estranha, né? Mas isso aqui foi o que ele gerou pós IPCA. Então veio uma maior surpresa positiva, o viés é comprador, mas tá vendo que o termômetro do sentimento tá dizendo cauteloso, ele não tá acima dos 50%, ele tá me dizendo assim, cara, olha só, viés de compra, tudo certo, pá, mas cautela. Não tá um mercado lindo, fantástico, querendo fazer grandes movimentos absurdos. Não, não tá. Não tá. Então presta atenção nisso. Ele segue me dando as notícias. O breaking ali informa o que está acontecendo no exterior, o impacto imediato, as notícias de alto impacto do dia 10. Não saiu ainda aqui, ó, a decisão aí das tarifas. Mercado cauteloso, né? Aí aqui, por exemplo, suco de mini índice, que isso aqui tudo eu mandei a IA fazer para mim, cara. E tudo, exatamente tudo, é reutilizável. Ele está me mostrando aqui, confluência compradora, né? Depois do IPCA, né? Então, as blue chips em alta, tá tudo certo ali, tá tudo bombando, mas vocês estão vendo esse mercado subir? Não, né? Ele não tá subindo, ele fez uma subida ali quando saiu o resultado e morreu, né? Morreu. Então,
cautela. Exatamente o que ele estava me dizendo lá no termômetro. Ele leva em conta aqui, ó. Vou mostrar aqui outra coisa importante. Se engasguei. Ele leva em conta aqui, ó, também, ó, de acordo com as notícias, ó, o cenário do Brasil político e macro, sinais técnicos, tá vendo? Os ativos. Isso é muito importante, que vai ser levado em conta lá naquele termômetro lá de cima, né? Aí ele tem aqui o suco de mini índice, que também vai alimentar aquele termômetro lá de cima, né? Aqui, beleza. O que está acontecendo? A gente sabe, né? Ó. Suco de mini índice subindo, juros caindo. Obviamente que ele deveria, né? Subir. Ele está subindo? Não, ele está subindo de arrasto, né? E isso é o mês de julho. Ele funciona dessa maneira, né? Aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo... Dá para botar o dólar aqui, ó. Pode botar o dólar aqui, ó. E ele vai aparecer ali, ó. Como que ele está reagindo de acordo com o índice. Vai caindo ali, está fazendo um movimento contrário. Mas eu te pergunto, beleza? Tem uma confluência, tá tudo acontecendo da maneira que deveria estar, mas o mercado não sobe, né? E aí a gente vai para outro ponto muito importante desse outro relatório que a IA me entregou. De novo, cara, a IA, cara, é absurda para te entregar coisas fantásticas. Olha aqui, eu tô num HTML aqui, cara, que foi criado dentro da minha máquina, mano. Tô usando ele aqui para analisar o mercado. Ele tá me dando informações ao vivo do negócio. Ao vivo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz uma outra análise, a mesma coisa. Eu peguei lá os arquivos CSV que o Profit me entrega e alimentei eles aqui por 10 anos. E aí ele fez uma análise desses caras todos aqui, ó. O mini índice, o mini dólar, o DXY. E qual a análise que ele fez? Onde que o preço respira mais? Então, o que eu estou sabendo, estou entendendo? Julho é um péssimo mês para a gente operar o mini índice. Então, tudo que ele te entregar, absolutamente tudo que ele te entregar, bota no bolso. Ele andou ali metade da volatilidade, metade do alvo que tu estava esperando, tu bota no bolso. Realiza metade, bota no break-even e espera. Se ele quiser voltar muito rápido no teu ponto de entrada, fecha antes. Bota no bolso tudo que ele quiser te entregar. É modo sobrevivência, não é Disneylândia, entendeu? É modo sobrevivência total desse negócio. Então, o que ele faz aqui? Ele me mostra a amplitude dos candles com base numa movimentação, né? E quais são os meses melhores para eu operar e os piores? O melhor é março, o pior é julho. Mini índice. Mini dólar ali do lado, ali, tá vendo? Mini dólar também, a mesma coisa. Ó. Melhor mês é março, pior mês, fevereiro. Mostra a amplitude dos candles. Então a gente sabe, com essas informações, como que a gente vai agir em determinado mês. Aqui, ó. Calendário do operador, aqui, ó. Olha aqui isso aqui, ó. Dentro dos meses quentes, qual dia entrega mais mini índice, mini dólar? Eu já mostrei esses relatórios aqui. Tudo isso eu mandei mandei o Claude fazer para mim. Aqui o volume financeiro, ó. Onde é que tá o dinheiro nesses meses? O dinheiro de maior e menor giro, tá vendo? Onde é que tá o volume financeiro? Nos dias da semana, aqui, ó. Quais são os melhores dias da semana dos últimos 10 anos para a gente conseguir operar com volume financeiro? Porque o que a gente quer nesse mundo, meu amigo? A gente quer operar, entrar numa operação que tenha volume financeiro, que a gente tenha encontrado o ponto de entrada e que esse movimento efetivamente ande para o nosso lado. É isso que a gente quer. Então a gente tem que observar quais são os maiores candles, a amplitude dos candles do ano, né? Dos últimos 10 anos. O volume financeiro, quais são os dias, quais são os melhores dias para operar esse troço aqui, entendeu? Isso aí tudo a IA faz para nós, a gente não precisa pesquisar, ela vai calcular tudo para nós e vai entregar de mão beijada. Beijada. Ele vai te mostrar aqui, ó, os dias perdedores, ó. Quais são os dias, quando o mês é fraco, ainda há um dia melhor, ó. Melhor dia para operar aqui, ó. Tá vendo, ó? Nos dias fracos, nos meses fracos, ó. Julho, por exemplo, ó. Fevereiro, ó. Nesses meses, quais são os melhores dias para operar? Quinta, quarta, sexta, quinta, sexta, terça. Tá vendo? É isso. Mas, é isso. Basicamente é isso. Então, o que esperar desse mercado aqui? Primeiro, cara, usem a IA. Vale demais.
não quiser pagar, tem um monte de coisa legal aí, tem DeepSeek. Cara, tem várias IA aí que entregam resultados absurdos aí, que a gente consegue fazer uma análise muito boa. Muito boa. Então, usem a IA a teu favor, mas assim, entenda que você tem que ter um setup muito bem desenvolvido, né? O que eu fiz? Eu já estava desenvolvendo o robô, eu criei um indicador, isso aqui, ó, esse cara aqui que tá aqui, meu amigo, é um indicador que eu criei. Eu criei isso aqui, eu e meu sócio. Ele vai te dizendo provável compra, onde é que tá o stop. Stop, ó, aqui é stop, ó. Tá indo buscar o stop agora. Fez essa compra, foi lá, entregou 1 para 1, indo buscar o stop. Então, tu não realiza aqui, ó, tu toma. Aqui, ó, fez a compra, não chegou no 1 para 1, violinou, estopou. Fez a compra, voltou no teu ponto de entrada. Aí eu te pergunto, tu vai arriscar o teu rico dinheirinho num tipo de movimento assim? Não. Que é o movimento, por exemplo, da entrada, né? Só que a entrada saiu a notícia, ele ficou volátil, né? Não dava para fazer essa entrada assim. Eu não fiz, porque é sexta-feira, porque era feriado em São Paulo. Eu não fiz. Que ele poderia abrir nesse gap de alta aqui, ó, fácil, ó. Violinar. Perder fundo. Depois aqui ele vai lá em cima, tenta ir para cima, perde de novo. Depois ele vai lá para cima, faz um pullback bem grande. E aí ele faz o movimento. Já vi isso acontecer diversas vezes na sexta-feira. Não, eu esperei o ponto certo. Qual era o ponto certo? Para mim, o ponto certo, quando entrou em leilão ali, para mim o ponto certo era aqui, ó. Teste da VWAP. Entrada aqui. Os conceitos que eu uso, mudança da característica do preço, aqui tem a quebra da estrutura. Tá vendo? Nessa região aqui, ó. Quebra da estrutura, estão vendo? Quebra da estrutura. Mudança da característica do preço. Mudança da característica do preço nesse ponto aqui. É o próximo ponto que eu quero entrar. Quebra da estrutura. Para fazer um movimento de alta rápido. Esse movimento tem que acontecer rápido. O que eu tomei minha posição aqui? Olha aqui minha compra aqui. Ó. O que eu tomei minha posição aqui? Eu queria esse movimento rápido. O que ele fez? Voltou, tentou buscar meu stop. Meu stop estava por aqui, ó. Aqui, ó. Eu esperei. Saiu uma nova provável compra, né? Eu segurei. Ele foi tentar romper o topo ali, já voltou. Realizei metade. Ele rompeu o topo, foi fazendo um movimento. Realizei o restante. Não deixei ele voltar na minha cara. E foi o que eu fiz. Eita, Giovana de Deus. Foi o que eu fiz no dia. Zonas de liquidez, isso aqui são 10 mil ticks, mini índice. Vamos lá para os 60 minutos, para a gente só ver o que os 60 minutos estão fazendo aqui com a gente. Cabelo. E ó, mini índice. Dá uma olhada. Busca por zonas de liquidez. A captura da liquidez para fazer um movimento. Aqui. Onde mais? Aqui. Tem uma zona de liquidez lá mais pro canto que eu vou mostrar. Aqui, ó. Aqui tudo para ele buscar o ponto para depois comprar de novo. Olha onde ele foi. Foi buscar a liquidez maior ali. Vamos ver cadê onde é que tá essa liquidez. Isso aqui era um topo bem definido, se eu não me engano. Ó. Aqui, ó. Ali, ó. Um topo bem definido. Marquei essa zona de liquidez. Deixa marcado no gráfico. Tempo maior, 60 minutos. Olha lá. Ele foi lá nela. E parou nela. Aposta aqui, fechou o gap. Ó. Isso aqui tinha um gap aqui do dia 3 de junho, eu acho. Junho. Aqui, ó. Gap 3 de junho. Ele foi lá e fechou aquele gap. Fez esse movimento muito explosivo. Captura da liquidez para fazer o movimento, né? Vai dar prosseguimento? Olha onde está a média de 200, olha onde está a média de 21. Vai dar prosseguimento esse movimento? Muito esticado, né? Tinha que ter entrado aqui embaixo, aqui, mas vai ter culhão para entrar aqui? Para ir lá e retestar esse fundo aqui? Vai ter culhão? Vai comprar aqui, ó, nesse ponto aqui. Quantas vezes tu viu ele fazer isso e fazer isso aqui? E perder o fundo? Hoje ele não fez, né? Paciência. A gente fica olhando.
e executa da maneira correta. A gente tem que executar o nosso setup da maneira correta. Sempre, cara. Sempre. A gente não pode marcar. A gente não pode ficar... a gente não pode ficar viajando. Bota no bolso. É julho. É perigoso. Então aqui eu vou procurar pelo sentido de mercado. Agora ele virou para compra, né? E no diário? Como é que tá o diário? O diário ele não virou para compra, né? O diário ele testou a média de 200 ali e já acusou o golpe. Ó. Olha aí. Acusou o golpe. Tocou nela e voltou. Então pode ser só um repique, só um pullback, para depois ele voltar a retestar fundo e seguir essa invernada que ele está seguindo, né? Para ele seguir esse movimento, ele vai ter que se manter acima da média de 200, no diário, 60 minutos. Vai ter que fazer esse movimento. Agora ele deixou um gap lá embaixo. Ó. Outro gap mais embaixo ainda, que eu nem lembrava. Olha as zonas de liquidez marcadas. É isso aí que a gente precisa buscar. Captura da liquidez. O preço vai lá. O market maker vai fazer esse preço andar até lá. Nem que seja a reboque, entendeu? Ele vai fazer o negócio funcionar até lá. Então agora aqui a gente já tem uma busca de liquidez aqui, ó. Aqui tem uma captura de liquidez absurda. Vou ficar de olho nisso na semana que vem. Esse cara vir para baixo aqui e buscar essa liquidez. Quem sabe virar esse mercado ao contrário? Nunca saberemos. A gente vai mapeando e vai tentando fazer os melhores movimentos. Sempre buscando liquidez. Essa é a dica de hoje. E aí aqui o que ele está fazendo? Vamos olhar os 25 mil ticks. Dólar eu nem falo, cara, porque dólar, deixa eu até ver aqui, ver se ele fez alguma coisa interessante pra gente falar hoje. E olha nada pura do negócio, né, cara? Olha nada pura. Depois eu mostro. Vou mostrar aqui, ó. Nada pura. Dólar quebra a estrutura, muda a característica do preço hoje, vai lá em cima para dizer que é comprador e vende e perde o fundo. Louco. Pelo amor de Deus. Pelo amor das minhas criancinhas. 25 mil ticks, ó. Vamos olhar aqui, ó, o Eden dos Trades. É isso que ele tá fazendo. Não rende. Esse rende é grande. Aquele do leilão, ó. Um rende grande, cara. Rende grande, difícil de operar ele. Difícil. Teoricamente, que ele vai para baixo, ele vai para cima. A probabilidade dele seguir nessa alta aí seria boa, mas... E de 47, esse cara não desenvolve, esse cara não anda, não faz movimento nenhum. Agora me abre um gap aqui, ó. Difícil. Dólar, nem vou comentar o dólar. Mas é isso aí, cautela. Julho é assim. Julho tem que salvar, é modo sobrevivência. Não é fácil. Não é um mês fácil, é o mês mais difícil. Tô botando meus robôs para operar aqui. Estão tomando porrada. Ontem foi muito bom. Ontem entregou o mundo. Mas hoje já tomou porrada. Então, assim, cara... Vamos no sapatinho. Bem devagarinho. Bem bonitinho. Quantas vezes aqui ele tá negando? Bom, deixa ele montar aqui o meu indicador. Aqui. Ele leva um tempinho para calcular tudo. Tem vários cálculos. Deixa ele montar, ó. Montou. Tá vendo aqui, ó? Era um ponto bom para comprar, ó. Né? Isso aqui é a entrada, isso aqui é o take, o segundo take, aqui é o stop, aqui foi excelente. Aí aqui tu compra, ó. Cara, ele levou um tempão para poder chegar no teu ponto. Na real, eu nem sei se ele chegou, ó. Vamos ver se ele chegou. Ó, ele não chegou, ó. Volatilidade aqui da segunda compra depois de entrar em leilão. Tá vendo? Não quis. Infelizmente não quis. Quantas vezes a gente viu ele fazer esse tipo de movimento aqui, cara, e fechar muito rápido esse topo aqui, ó. Ele começar essa acelerada aqui que ele fez aqui, ó, e seguir subindo aqui, romper o topo e vir aqui fazer um pullback, seguir subindo. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Só que o mês é julho. A amplitude do candle do mês, ela é curta. O volume financeiro é curto. Ele não faz movimentos direcionais. Aqui eu coletei, botei no bolso, fui embora e não voltei mais. Abraço pro gaiteiro.
Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, cogite a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível aventura. Demais esse mundo. É uma renda variável, é extremamente arriscado. Mas é demais, cara, é isso aí, tu viu? Eu ganhei 5, perdi 3,6, me sobrou 1,4 e esse 1,4 me rendeu 25% da minha garantia. Ou seja, 24 vezes uma renda fixa. Tem mais risco, mas ele te entrega muito mais. As possibilidades, se tu souber o que tu estás fazendo. Então, quer aprender o setup que eu uso? Dá uma olhada ali, dá uma olhada nos videozinhos que eu tenho. Eu tenho videozinhos sobre a inteligência artificial, as dicas de como criar os projetos ali, de como pedir para o Claude, por exemplo, fazer exatamente o que você quer. Eu não estou ganhando nada para isso, é porque realmente o Claude é diferenciado. Valeu? Um fim de semana, eu volto aí na semana que vem. Qualquer dia. Eu entro qualquer dia agora.